Vocês sabem o que falar do filme, assim? Não. Faz tempo que eu vi, já esqueci tudo. Qual filme que é mesmo? É aquele do Han Solo. É o La La Land. La La Land. Beleza, Ryan Gosling é um fã de Star Wars que quer conhecer o Han Solo. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do A Conversação, podcast de cinema mais replicante de toda a internet brasileira. Tá bom. Bom. Eu sou o Thiago Santana, estou aqui com Vitor Viana. Oi. Lucia Chossar. Boa noite. André Barcelos. Oi. E nossa convidada especial pela segunda vez consecutiva. Convidada replicante. Clarice Dantas. Oi. Nós vamos conversar hoje sobre o filme do momento do diretor Denis Villeneuve, Blade Runner 2049, uma sequência do filme original do Ridley Scott de 1982, que era só Blade Runner, sem nenhuma data fixada. É de 82? 82. Blade Runner 2049 se passa 30 anos após o primeiro filme, e aqui eu começo a minha breve sinopse. Ele acompanha esse oficial Kay, que é interpretado pelo Ryan Gosling. Entre esses 30 anos, entre um filme e outro, os replicantes, que são os androides bioengenharizados, foram extintos e recriados, dessa vez sem um limite de quanto eles podem viver, e completamente obedientes e sem a possibilidade de se rebelar contra a humanidade, não sei como. E os modelos anteriores estão sendo caçados porque eles são um perigo para a humanidade. O Kay é um desses policiais que caça, que são denominados Blade Runners. E no começo do filme ele vai até essa fazenda de proteína, encontra esse replicante grandão e tal, mata ele, aposenta ele, como eles falam. E na investigação no local lá, eles descobrem uma tumba de uma mulher, encontram os ossos de uma mulher que eles investigam. Ela era uma replicante que deu à luz a um bebê. E isso é um absurdo genético, tecnológico, assim, existe toda essa ideia de que talvez os replicantes são uma nova evolução biológica, tipo, é perigoso isso vir à tona. A chefe de polícia dele manda ele dar um jeito nisso, matar o bebê, matar todo mundo que sabe a respeito disso. Nisso você vê um pouquinho da vida do Kay. Ele é meio oprimido porque ele é um replicante, ele tem essa inteligência artificial que mora com ele, que tem uma relação... A Joy. A Joy, que eles têm uma relação de marido e mulher, ele é completamente apaixonado por ela e vice-versa. E ele vai seguindo essa investigação, ele acaba encontrando coisas que têm relação com memórias dele, mas que a princípio ele questiona porque as memórias dele são implantadas. Ele até vai visitar uma das engenheiras que implanta as memórias nos replicantes que são produzidos atualmente. E acaba se ela dando... Ela produz. é responsável pela implantação. Ela produz, ela gera elas, né? E ele acaba entrando nesse buraco de coelho de que a memória que ele tinha talvez seja real. E aí ele vai investigar, encontra o brinquedozinho, o cavalinho de brinquedo que ele havia em memória deixado guardado num lugar, e tá lá. No meio disso acaba corroborando para ele a ideia de que ele é esse filho que nasceu da replicante que foi encontrada morta. Porque no cavalinho tem uma data que é a mesma data. A data que a mulher morreu, que estava no túmulo dela. E aí ele começa a investigar e vai atrás do parceiro dessa replicante, que é o Deckard, interpretado pelo Harrison Ford. Ele Protagonista do primeiro filme. Ele vai questionar o
parceiro dele, que aliás é até o mesmo ator, mais velho, tipo, a mudança dele é legal. E aí ele encontra o Deckard em Las Vegas, uma Las Vegas que foi dizimada por uma bomba atômica, pelo que aparenta. E o Deckard está lá, solitário, e a princípio eles têm um embate, porque ele acha que ele está sendo caçado pelo Kay. Eles acabam conversando e o Deckard fala assim, a gente teve um filho e eu fui embora porque esse era o meu papel e eu não podia ficar perto dela e tal, do filho. E enquanto isso, a corporação Wallace, que é a corporação que trouxe de volta os replicantes agora domesticados, tá caçando o Kay porque ele tá investigando em coisas que ele não deveria tá se metendo. É toda uma coisa meio no ar, tipo... Depois a gente pode questionar um pouco os motivos deles, mas eles estão caçando eles e eles encontram ele em Las Vegas, levam o Harrison Ford e o Deckard embora e deixam ele pra morrer. Lá aparece uma resistência replicante que salva o Kay e aí que acaba revelando pra ele que o filho que o Deckard e a mulher dele, a Rachel, que é do primeiro filme, tiveram, era uma filha. E aí todo mundo do Kay cai por terra, porque ele achava que ele era o filho. Mas mesmo assim ele vai lá resgatar o Harrison Ford, até porque a Joy é morta no começo, no desenrolar disso pela corporação. E eu acho que ele vai um pouco salvar o Harrison Ford pra se vingar também da corporação. Tanto por ter matado a Joy, quanto por ter criado. E aí ele tem um papo ali com a líder na verdade, da resistência. Eu acho que dá pra começar a discussão por aí, assim, né? Porque o que acaba estando em jogo pro personagem é essa trajetória dele de uma descoberta da possibilidade dele ser o filho da replicante. Ser a nova esperança para essa revolução. Messias, ele descobrir que ele não é, durante essa descoberta de que ele não é o filho, essa descoberta através desses replicantes revoltados, rebeldes, eles têm um plano de revolução em que, na verdade, o Joe, o Kay, teria que matar o Deckard, para o Deckard não levar a Wallace até eles, assim, né? A questão seria assim, a revolução é mais importante do que aquele cara que tu achou que era teu pai, assim, né? Ou do que tu achar que tu é o herói também, né? Porque acho que... E a decisão dele acaba sendo a de salvar o Deckard pra ele poder conhecer a filha, assim, né? E é aí que termina o filme. Então... Que você descobre, acaba intuindo, mas descobre que é a garota que criava as memórias dos replicantes, ou seja, ela pôs uma memória pessoal dela no Kay, ou talvez até em outros replicantes, onde tinha um cavalinho, e se ela colocou em todos os outros replicantes, qualquer um que começasse a investigar isso ia achar que ele era o salvador, né? Ele era o filho. E aí o Kay tá ferido e fica lá no meio da neve. Pra mim foi uma ducha de água fria quando ele não era o cara, assim. Porque o filme parecia estar todo construído em torno de ser quase um Édipo Rei, assim. Sim, é bem Édipo Rei. É uma coisa... E aí Sim. É um estupro, assim. É uma frustração total, né? Da coisa da tragédia, que já chega um momento que tu já quer aceitar aquilo e aí no fim... tu é frustrado e a sensação que dá é que tu queria que fosse trágico, assim, sim, né? Tipo, meio... E não é... Ainda é trágico, mas é um outro trágico, né? Ele se dá conta que ele é só mais um, né? Ele é... Sim, porque é diferente dele ser o filho de replicantes que ele mata, né? Dos quais ele é o caçador, assim, o cara que... logo no começo, o replicante da fazenda que ele mata joga isso contra ele. Você tá matando as pessoas... Os mesmos, os seus, né? Seus iguais, né? Seus iguais. E ele fala, não, a gente não se rebela. E ele vai se rebelar, né? Sim. Tem uma coisa, a gente talvez pode entrar mais em detalhes da trama, mas eu não sei se vocês têm um filme original tão fresco na cabeça, mas... Eu não vi. Não viu? Filme, não.
Mas uma coisa que me chama muito a atenção é o como ele consegue ainda recriar o mesmo estilo visual de arte e desse futuro distópico, mas que ao mesmo tempo em alguns momentos é brilhante, bonito e tal, mas o sentimento ainda é opressor das coisas. E eu acho que uma coisa que, não só visualmente, que cola com as duas coisas, mas que a música ainda do filme, dos dois filmes são, pra mim, a melhor parte deles. E nesse ainda é melhor do que eu tava esperando, assim. Ele consegue criar um clima bom nos momentos certos, assim, é pesado. O que vocês sentiram, assim, quando estavam... Eu vi faz muito tempo o primeiro filme, então eu não tenho tão fresco na minha cabeça, mas do que eu tenho de memória, eu me assustei um pouco com o quão o segundo filme tem planos grandes, assim, tem planos abertos, mostrando uma geografia da destruição do planeta Terra, que eu acho que não tinha tanto no primeiro, assim, que era mais dentro do labirinto de Los Angeles, assim, uma coisa mais... Tem umas coisas, acho que mais no começo do filme, dos carros entrando em ambientes bem grandes, que eram obviamente maquetes, do primeiro, assim, mostrando bem a cidade. E, tipo, acho que a base policial, uma coisa assim, onde eles interrogam os caras logo no começo, é tipo uma pirâmide enorme, uma coisa assim. Mas são paisagens mais urbanas. Nesse ele realmente ele vai para outros lugares bem diferentes. A fazenda no começo, né? A própria Los Angeles, Las Vegas, desculpa, que muda bastante a característica. É solar, assim, é um negócio mais alaranjado, mas sei lá, nebuloso também, né? O filme é todo bem nebuloso, assim, todos esses momentos. A Las Vegas é quase antítese disso, porque você não consegue ver muito longe, né? Tem uns planos grandes, mas é só uma névoa gigante, né? Sim, ele fica dando zoom naquela maquininha, né? E mesmo assim não dá pra ver muito bem. Ver só as estátuas enormes, assim, né? Isso é uma coisa que eu fiquei reparando, assim, que achei interessante comparar a visão de futuro de 1982 e a visão de futuro de 2017, assim, tipo... Realmente, o segundo filme, ele mostra muito mais vazio, mais devastação, assim, eu acho que o primeiro filme tem bem mais colorido também, do que eu achei, assim, mais neon, colorido, aquela coisa, assim, década de 80 e tal. E o segundo parece um pouco mais clean, mais limpo, assim. Sim. Mas acho que manteve uma unidade boa, assim, tipo, acho que deu pra acreditar que era 30 anos depois do mesmo mundo, não outro mundo. Até os HUDs de interações tecnológicas parece uma coisa meio velha do futuro, assim, futuro velho, assim. É legal, assim. Mas o que eu acho que é legal, além do aspecto visual, é que a dramaturgia também é um pensamento de desdobramento do filme, né? Sim. Não é nem uma coisa totalmente desligada, nem uma repetição, né? É pensar... Nenhuma explicação, né? Nenhuma explicação, pensar o que a gente pode fazer de continuidade de trama daquele primeiro filme, assim, eu achei isso bem interessante. Sim, até na coisa que... Assim, eu realmente tenho pouca lembrança do primeiro, mas eu lembro que já tinha... Uma coisa que eu senti nesse filme também agora, que é um clima meio do filme noir, né? Que o Thiago até comentou um pouquinho. Que eu lembro que no primeiro já tinha um pouco e acho que nesse filme tá bem forte ainda, né? Acho que há uma retomada dessa dramaturgia do primeiro também. A investigação até meio edipiana, como a gente comentou, assim, de tudo. O personagem obcecado em descobrir a verdade sobre si, sei lá, ou sobre outra coisa, e tu... de certa forma tá com ele ali, né? Não sei. Uma coisa, tendo visto o original mais recentemente, que eu valorizo mais no 2049 é o quanto a trama acaba sendo mais óbvia, assim, de uma maneira boa, assim. Ele joga as cartas logo, assim, com quem que a gente tá jogando. O Blade Runner original era misterioso demais, era tipo... o Deckard caçando uns androides e aos poucos se ia pescando que tinha algumas coisas estranhas na relação da sociedade dele com as coisas assim.
E, tipo, é tudo muito sugerido, assim, tipo, fora a ação, as mortes, os tiros, a investigação é meio sem graça, é mal conduzida. E nesse é tipo, não, é isso, e é isso que ele tá procurando, é isso que ele quer, e vamos lá, vamos contar uma história e ser claro, assim, ser óbvio. Tipo, assistindo o primeiro Blade Runner, pra mim era um filme de arte demais, assim, envolto num filme de ação. Mas é engraçado, cara, porque eu lembrava mais da... Assim, a minha memória forte desse filme é justamente sequências de ação, essas brigas naquela rua que é quase uma coisa meio, sei lá, Hong Kong, aquele agito de feirinhas de comida e gente se perseguindo e se caçando ali. E era, basicamente, a minha memória era dessas cenas, assim, de ação. Sim, não, pra mim o Blade Runner original é só isso, assim, a história, a trama é um fio minúsculo, assim, que não importa. Mas eu acho que no final tem aquela luta com o replicante final, a coisa bem à tona, que é, assim, qual que é o limite do que é ser humano, os replicantes são tão humanos quanto a gente ou não, ou são uma evolução da gente, que eu acho que acontece nesse filme também, de agora. E aí, só pra completar, eu não sei, eu senti esse filme até uma coisa mais artística, assim, nessas composições mesmo, né? Eu achei o filme bonito, assim, de enquadramento e tal, sei lá. Apesar de ter visto em 3D, o que eu acho que foi mais atrapalhou do que ajudou, né? Não sei, a gente pode conversar sobre isso também, mas sei lá, pra mim o 3D atrapalha bastante, às vezes deixa mais escuro, várias coisas ficam mais borradas, assim, não sei. Atrapalha até um filme que tem um quadro bem pensado, assim, não sei. Uma coisa que me despertou também na hora que eu comecei a ver o filme é que ele tem um ritmo mais cadenciado. Eu não estava esperando por isso. Eu estava esperando um filme um pouco mais acelerado na trama e tudo mais. E é um filme que tem um ritmo meio lento, assim. É um filme longo, ele tem 3 horas e tem um miolo ali que eu começo a quase perder a atenção, assim, tipo... Não igual o primeiro Blade Runner. O primeiro Blade Runner eu, tipo, assisti em 3 sessões distintas, assim, porque ele é pesado, assim, de conseguir segurar a peteca. Mas nesse teve uns momentos ali que quase cai a peteca na questão de ritmo, assim, de informação, de cenas interessantes, coisas. Mas é saber dar informação, assim, da maneira certa, no lugar certo, assim, pra mim. Mas eu vejo como uma escolha deliberada o fato do ritmo do filme ser um pouco mais cadenciado, assim, porque isso é desde o começo, sabe? Eu acho que foi uma opção, assim. Eu acho até que as partes mais fracas é quando acelera o ritmo, assim, pra mim, não sei, eu acho que assim, quando tem alguma luta, alguma coisa mais assim, eu acho que piora um pouco, não sei o que vocês acham. Mas... Eu acho a última cena ali do embate dele com a... Love, a Angel, bem ruim, assim, eu acho a montagem bem ruim, eu acho que tem... a secretária do Wallace. A coisa disso que tu estava falando de perder o ritmo, de ser menos interessante, às vezes não entendi a decupagem, assim, tipo, tinha... De um modo geral? De um modo geral, assim, tava acontecendo a luta deles na água e tinham planos soltos do Harrison Ford. Dessa cena. Lá, tava esperando o prato de comida dele, assim. Sim. Uns planos do alto, assim, da nave. Titanic, né? Presa no navio. Assim. Muito... Eu achei bizarro, assim. E isso no fim do filme me... Porra, né? Tu espera que seja um pouco mais... Não, mas eu senti também, essa cena em especial foi meio decepcionante, acho, né? Sim. Embora, sei lá, ela é necessária do ponto de vista do desenvolvimento da história ali, né? Vai ter que... E até... justamente... Mas é meio anticlimático, assim, é engraçado, né? E é foda porque, ao mesmo tempo, a personagem da Love é uma personagem interessante, assim, né? Tipo, o embate dos dois ser aquilo no final, assim, Eu acho que, de maneira geral, os personagens são pouco explorados, assim. Eles poderiam ser muito mais interessantes e não são. Essa foi a impressão que eu tive do filme em geral, assim. A coisa que eu gosto, que é mais bem explorada e que
cria relação é o Kay e a Joy, assim. Sim. Que é tipo, chega num momento que você realmente acredita que ela ama ele, assim, que é uma coisa genuína e tal. E aí ela morre e aí tem aquela outdoor 3D holográfico gigantesco chamando ele de volta, assim, e, tipo, nossa, não é nada, né? É tudo imaginação na cabeça de um já androide, né? Que absurdo. Pois é, então, eu não acreditei na real. Eu fiquei o tempo inteiro assim, tipo, meu... É um holograma. Sim, eu entrei também no romance. Quando ela morreu... Será que tem um problema de gênero? Eu não sei lá, acho que eu sou meio... não sei. Eu não consegui sentir um pingo de pena dela ter morrido. Eu sofri pra caralho. Eu também não sinto pena dela ter morrido, assim, porque... A porra de um controle remoto, assim... Não tem coração. Sabe? São zeros e uns ali que vão ser Não, cara, é o amor. Cara. Não, mas Mas que futuro é esse que você não consegue subir o seu amor pro Google Drive, né? Mas pra mim, onde pesa mas mais... Eles constroem, eles falam, agora tu vai ter que entrar no controlezinho remoto e fudeu. Mas eu acho que o filme fala um pouco disso, assim, também, sim, né? A coisa de ser o personagem que, sei lá, é uma fabricação com memórias implantadas. Eu acho que o filme discute um pouco isso também, né? Sobre o que é a humanidade, assim, sobre o que é a nossa memória, o que são os nossos afetos, assim, então, tipo... Todo o negócio... O centro do filme, que é um replicante que nasceu replicante, que vai crescer, que vai ter memórias genuínas, próprias, que vai ter personalidade que pode se desenvolver por si só, que não é algo pré-fabricado, construído, é Jesus, né? É o Messias, essa ideia, né? Então, toda a questão de como as relações são artificiais e provocadas e coisas... E até entra naquele ponto, naquele meio inteirinho, assim, quando você acha que o Kay ainda é filho do Deckard e eles estão ali interagindo, mas um não tá dizendo pro outro que talvez os dois saibam, mas talvez, né? É interessante, assim. Mas eu acho que o próprio Kay, apesar de ser um replicante, é uma zona meio cinzenta, porque a delegada de polícia, sei lá, ela vê quase ele como um humano, assim, ela bebe muito e fica ali discutindo. Às vezes eu esqueço com ele, que você não é. Sim. E eu acho que o filme tá sempre discutindo isso, qual que é o limite de ser humano, assim, né? O replicante, o robô biotecnológico é uma evolução, assim, o humano foi ultrapassado, assim. Sim. Eu achei interessante até essa discussão. Sim, né? E tem o personagem do Wallace, né? Do Jared Leto, que é tipo o cara que criou tudo isso, recriou tudo isso e ainda vê que os replicantes se reproduzirem e tomarem conta do universo é o futuro, assim, né? Sim, isso é o que tá em jogo pra ele, assim, né? É o plano dele, né? Isso é importante de ser dito, assim. Não sei se foi falado na sinopse, eu acho que não. Eu fico meio agoniado com esse cara, velho. Esse cara não me desceu muito bem. Assim, eu não sei, é muito demiurgo ali, não sei o quê, meio... E ele é cego, né? Muito hipster, assim, não sei. Mas só pra deixar claro, assim, ele... O que tá em jogo na caça da Wallace contra o Kay é essa coisa, eles meio que seguem o Kay para encontrar essa criança, para daí poder fazer os replicantes tomarem o universo, assim, né? Sob o controle dele. Sim, né? Na verdade, o que ele quer é estudar a criança para descobrir como fazer replicantes terem filhos, para ele poder fazer muito mais replicantes e vender esses replicantes, que é isso que ele faz. Ele é um fabricante de replicantes para mandar para outros planetas para ser operário lá no inferno. Enfim. Sim. Mas ao mesmo tempo ele tem essa coisa da escravidão. Ele fala isso bem explicitamente. O problema dele é produção, é quantidade, né? Ele não produz o suficiente, ele queria produzir... Muito ele mais. produz, sei lá, 1 milhão, ele queria produzir 1 trilhão. Se ele produzir 1 milhão e esse 1 milhão tiver filhos, daí ele produziu 1 trilhão, e é isso que ele quer. Mas vocês não sentem que ele tem um lado meio artista também, assim, de criar criar o ser perfeito, de querer meio que ser
criador, Deus ali da parada. Pode ser, que sim. que tem uma coisa de estética também, sei lá, uma união entre essas. Eu confesso que eu não entendi aquela cena em que nasce um replicante, ele vai e corta a barriga. Assim. Eu acho que que ela não é fértil. Acho que é isso. E ele corta o útero dela, uma parada assim, uma coisa na altura mais simbólica do menos, que... Né? Eu acho que é isso, eu acho que ele tava tentando fazer um experimento dela ser fértil. Entendi. E ela não tinha entendido isso também. Sim, mas como é que ele sabe que ela é fértil? Pois é, como é que ele sabe só de olhar pra ela? Só dando uma facadinha no útero dela. E aí a secretária vai lá e chora, assim. E eu achei isso muito estranho. Então, eu acho... Ela toda durona e não sei o que lá, assim, mas ela chora mais de uma vez. Muito estranho pra mim. Eu também. Sim, ela tem uma ambiguidade que... Ela tem uma ambiguidade, mas é uma ambiguidade que eu não acho totalmente boa, assim. Eu acho que é uma ambiguidade meio falha, às vezes. Sim, eu acho que é o que tu falou, assim, é pouco explorado mesmo o personagem. Existem realmente detalhes na trama e na construção dos personagens que às vezes... Quando o filme tá rolando, vai, mas quando você para pra pensar, analisar, tipo, onde que tá isso? Tipo, tem um letreiro no começo do filme que fala: esses replicantes dessa nova geração não conseguem se rebelar. O filme é todo sobre o que é se rebelar, né? Tipo, onde acontece isso? Como é essa, né? Se você quiser procurar, sim, não. A chave algorítmica que tá na mente dele é a memória da infância dele, do cavalinho e tal, que a menina colocou lá. Pode ser. Então talvez eles nunca tenham sido capazes realmente de não se rebelar porque eles têm essa memória colocada por uma rebelde, digamos. Sim, foi a chave que possibilitou ele se rebelar. Mas ela parecia não ter nem a menor noção disso. Ela fez isso por querer, sem querer, né? Ela é meio que a antípoda do mas não é o filme né? dizendo que de onde vem a vida, assim, de onde vem a vida encontra um caminho. De um replicante pode sair uma singularidade, assim, né? Apesar de o plano de eles serem domesticados totalmente, em algum momento a vida surge, assim, né? Sim, essa é a parada que une esse filme Parque dos Dinossauros. Acho genial pegar o Ryan Gosling pra fazer um robô. Tipo pegar o Schwarzenegger pra fazer um robô, assim, é o mesmo grau de precisão. E eu acho que o Harrison Ford ter voltado, assim, mas já é um bom contraponto, assim, ele é o Harrison Ford. O Harrison Ford não atua, né? Ele é ele. Mas é bom, assim, ele é puto e indignado com as coisas, E eu achei toda a cena de Las Vegas muito massa, com os hologramas, assim, é uma das melhores partes do filme. É muito massa os hologramas, né, cara? Voltando um pouco no aspecto visual do filme, que eu gostei também dessa coisa meio... Essa presença meio constante de holograma e de imagens que se desfazem, assim, a namorada dele lá, a namorada inteligente artificial, sei lá o que ele tem, quando ele arranja aquele dispositivo que vai permitir levar ela pra fora do apartamento dele, que é tipo um controle, sei lá, e projeta ela na rua, e daí tá chovendo, e aí ela meio que tipo, dá essa cena umas bonita. piscadas, assim, legal, sim. E tem outros momentos, assim, que eu não lembro exatamente agora, mas de imagens que meio que estão ali, mas não estão, assim, e eu acho que isso é explorado de uma maneira interessante. Sim, a revelação de uma falha nos hologramas. De sei lá, de tu perceber a imaterialidade da coisa, assim, e ser bonito ao mesmo tempo. Sim, a Joy tem sempre a coisa meio transparente, assim. Ela dá umas flicadas. A Joy é muito massa. É massa, né? Eu acho linda, né? Achei massa a cena da fusão dela com a garota. Sim, essa cena é bem interessante, né, cara? E é uma coisa quando que terminou a cena, não, calma aí, tá legal isso aqui, pô, não corre. Se querer começar seu Cineband privê ali no meio, não ia rolar. Mas eu acho interessante que aquilo sai um pouco também da lógica da dramaturgia, assim, né?
Ele, tipo, ele tá mais sobre o, assim, o universo, tá mais falando sobre o universo do filme do que sobre a consequência do roteiro, assim. Sim. Eu acho bem interessante como é uma cena que, sei lá, por isso que eu não queria que isso, terminasse, assim, né? Porque eu queria ver Emanuele e tal. Sim, eu tô brincando. Sim. É a homenagem mais bem sincronizada. E é engraçado que é uma espécie de... Sim, é meio que uma cena de homenagem a Twac com duas pessoas, assim, né? Sei lá, meio tipo... Sobre essa cena no final do Harrison Ford e o Ryan Gosling. Ali tem uma quebra de ritmo bem forte, assim, também, né? Não sei se vocês sentiram. No final, quando? Quando eles chegam... Quando eles chegam e daí eles... vão tomar um whisky, eu acho que leva uns 2 minutos até eles começarem a abrir a boca, assim. Sim. Tipo, a cena é toda, não sei, bem lenta, assim. Mas é uma quebra interessante, na minha opinião, assim, porque entra nesse ambiente novo que é Las Vegas, tu não sabe direito o que tá acontecendo, assim, como é que vai ser essa recepção do Harrison Ford. Do pai. Do pai, Ele ainda pra gente ele ainda é o filho, né? Sim. E ele chega todo com um ressentimento de tipo, por que tu me abandonou, né? Tipo, tem todo esse subtexto no diálogo, assim, e depois tu vê na cena quase seguinte que não tem nada a ver. E eu acho que é uma quebra muito mais interessante do que a quebra que vai acontecer logo depois quando eles são invadidos ali, né? Acho que ali... Sim, ali é esquisito. Dali o filme começa a descambar ali pra um outro tipo de resolução, sei lá. Sei lá, essa coisa de revolução, submundo, me lembrou meio Matrix, assim. Matrix 2, 3, assim. Eu fiquei, pegou meio mal, assim. Vem meio do nada, né? Aquela galera ali. E aí a prostituta também era parte deles, né? E, Sim. E essa coisa, assim, tu não... agora ele vai morrer por um ideal, tipo, é isso que vai tornar ele humano... Mas no fim Mas ele é o que ele não faz, né? É justamente o que ele não faz. Ele, inclusive, faz algo bem arriscado, que ele não só ele salva o Harrison Ford, mas leva ele pra porra da filha, sendo que eles podem estar sendo vigiados. A decisão, a minha impressão é que o filme tem um discurso moral do indivíduo, assim, contra a violência da coletividade tomando poder. Entende? Com um projeto de poder. Não só isso, eu acho que é tipo... também contra a ideia do Wallace ser o único que toma o poder das coisas. Tipo, todas essas facções que estão querendo controlar a reprodutibilidade dos replicantes para tomar suas maneiras para si estão erradas. O importante é o amor entre o pai e a filha, sabe? Esse isso, E daí tem a ver, assim, claro, com todo o desenvolvimento da personagem do Ryan Gosling, dele acreditar que ele é o filho, não é, mas ao mesmo tempo ele transfere isso pra garota e quer que a coisa se realize ali. Sendo que ainda tinha um filme de direito, então. É um filme de amor. O Thiago vai cortar isso. Ele não cortou a última, que a gente achou que ele ia cortar, mas enfim. E o indivíduo como singularidade, como algo errático, como algo que... não é controlável, que é imprevisível. Sim. A gente comentou antes de estar gravando, tipo, eu falei, o Harrison Ford é um replicante, mas ele é? Sim. Né? Talvez ele não seja. Tipo, o filme em si não... Primeiro deixava isso vago, esse também não chega a dizer, assim, se você for parar. Eu acho que faria mais sentido surgir um filho de um humano com uma replicante, porque daí a coisa acontece. Eu também replicante como tecnicamente. Tecnicamente. Eu também acho. Mas é um milagre. Mas ainda assim é um milagre. Porque um assim. milagre não, de Deus, né? Não deve faltar nesse universo humanos transando com replicantes, assim, né? Sim, tipo, verdade. Mas que dê frutos é um absurdo. Mas também replicantes com replicantes reproduzindo entre si também é especial demais, assim, né? Mas o filme também não tenta muito se propor a isso. É um milagre de qualquer jeito, né? Sim, não é uma coisa que se preocupa em explicar, né? Tem a história que ele poderia ser irmão gêmeo dela também, né? Mas acho que...
Mas é uma coisa de copiar os dados. Que é só uma coisa para enganar. Que é uma criação ali nos registros para pensarem que era um menino para enganar, mas não tinha realmente. Ficam as pontas soltas, assim, né? Como é que ela vai parar lá pra trabalhar pra Wallace, assim, né? Mas são pontas de filme noir, né? Que é meio típico, assim. Você tá preso num ponto de vista de um investigador, assim, que vai aos poucos revelando os mistérios do mundo, mas nem todos os mistérios são revelados, assim. Eu confesso que eu não saquei na hora que a moça das memórias era a filha, assim. Só quando aconteceu a cena que eu entendi, assim, mas eu não construí isso, sabe? Então, eu ouvi falar muito mal dos flashbacks, né, que tem uma sequência de revelações em flashback. Acho que é só isso, né, que tem de flashback mais, mas que do momento em que ele liga que ela é, assim... Do tipo, mas ela apareceu ali e eu não liguei as pontas mesmo assim. Tem um plano isolado dela no momento quando eles estão discutindo, né? Não, pra mim ele não... não, óbvio, na hora do flashback pra mim ficou óbvio, mas antes eu não tinha associado assim também. E eu já conectei. Não, óbvio, porque é a memória, ela tinha falado sobre implantar memórias, então a memória que o artista dela, sempre dá um pouco de si, né? Sim. E aí tu vê que mas eu acho que tem coisas interessantes nesse flashback também, do tipo, tu vê que a criança do flashback é muito parecida com ela, assim. Isso foi uma coisa que eu, tipo... Eu não lembro dela. Tipo, porque eles repetem a criança, eu daí, caralho, elas são parecidas mesmo. Daí que eu me liguei com a coisa, assim, e até ignorei um pouco que é um recurso meio barato, sei lá. Também, sei lá, cara. Recursos baratos, eu acho que é mais como que eles usam, né, do que só o recurso em si, enfim. Denis Villeneuve. O que vocês acham do Denis Villeneuve? Eu sabia que tu ia perguntar isso. Tu não vai perguntar qual que vocês preferem, A Chegada ou... Não. Tu não vai perguntar se ele é parente do piloto de Fórmula 1. Eu sou tão previsível assim. Não, é porque isso a gente já fez mesmo. Assim, o Denis Villeneuve foi construindo uma carreira recentemente, ganhando certa atenção e criou-se expectativas dos últimos filmes, assim, né? Pra onde é que esse cara tá indo? Ele vai corresponder às expectativas ou não? Qual que é a opinião de vocês com relação a isso? Que filmes vocês consideram bons dele e qual que é o veredito a respeito de Blade Runner? Ele acabou fazendo muito mais do que eu esperava de uma continuação do Blade Runner, assim. Pra mim, quando eu ouvi falar que ia acontecer, era completamente desnecessário. Se fosse manter o mesmo ritmo, mesmas ideias, ia ser tipo só uma masturbação. Então tu tinha expectativas baixas e me superou bastante, assim. Eu fiquei decepcionado quando eu soube que era ele que ia dirigir o remake, a continuação do Blade Runner, porque ele pode fazer tanta coisa mais interessante. Mas tu ficou decepcionado porque tu achou que ele estaria mal aproveitado. Sim. Tipo, não porque o filme estaria sendo jogado fora, né? Porque tu tinha já uma... o filme eu achei que não ia ser bom. E no fim das contas é um filme bom. No fim das contas eu não parei pra pensar no que ele, como diretor ou talvez autor ou essas coisas, o que ele costuma fazer nos filmes dele, o que ele se importa. Mas acho que tem algumas coisas assim de identidade, paternidade, de salvar as pessoas, assim, algumas paradas assim que faz sentido no que ele gosta de contar. Sim. Né? Ele salvou uma continuação caça-níqueis de Hollywood ser um completo desastre, provavelmente. Sim. Mas eu não acho o roteiro ruim, por exemplo. Eu acho o roteiro bem competente. Também. Isso é antes dele, né? O roteiro... Quem que escreveu foi o Ridley Scott mesmo? Não, foi o roteirista do Blade Runner com um roteirista novo. Eu também acho que o roteiro tem coisas bem interessantes, assim. Ao mesmo tempo, eu acho que ele faz uma coisa... Compartilho com o Thiago um pouco da sei lá... No meu caso, acho que foi mais uma apreensão de, tipo... Esse filme vai sair, tipo, acho que esse cara tá rumo a uma cagada na carreira, assim. Tá se vendendo, sei lá, né? Tipo, acho que não vai dar certo nem pro filme, nem pra ele, digamos, né? Nem pra...
E eu fiquei surpreso, eu gostei, assim. Quando eu vi o trailer, eu já fiquei mais feliz do que eu tava esperando quando eu fiquei sabendo sobre o filme. Mas enfim, acho que ele faz uma coisa interessante que é de, sei lá, esse filme de certa forma estava sendo lançado como um blockbuster, sei lá, um filme meio de ficção científica, ação, e que ele não é nada disso, digamos. A gente comentou do ritmo lento, da preocupação estética, sei lá. Ele cai nisso às vezes, assim, mas eu acho que ele se salva disso ainda, assim. Fico muito feliz de ver um filme desse porte que não tenha caído nessa padrão, sei lá, industrial de filmes de super-herói, sei lá o que seja. Que só teve trailer disso, né? Sim. Quando a gente assistiu só teve trailer disso, é verdade. Os trailers desse filme em específico, eles são extremamente vagos a respeito da trama, assim. Você não sabe que o Kay é um replicante, assim. Tipo... É quase mini curtas de arte, assim. Sim, eu acho que isso que é o legal, ele não fala porra nenhuma. Ao contrário do filme... Desculpa, Thiago. Porque dá a impressão que, tipo, só falar isso, o Kay é um replicante, tá? O filme é sobre esse personagem que é um androide, tá? É demais, assim, é spoiler demais, informação demais pra ser dada. E tipo, daí os outros trailers que passaram dos filmes de super-herói contavam tudo do filme e não era nada que seria interessante descobrir também. E na sessão anterior eles contavam a outra metade do que não tinham contado nessa, tipo no outro filme que eu fui ver, sei lá. Então... Por acaso eu li uma entrevista dele sobre esse filme e aí ele diz que esse filme... Mas, assim, eu acho que ele tava forçando a barra pra dizer que ele fez o que ele queria. Mas ele disse que esse filme é uma compilação dos temas de todos os filmes anteriores dele. Que não lembro exatamente os que ele citou agora, mas eu lembro que tinha alguma coisa de pai ou família e poder e alguma coisa com relação à humanidade e extra-humanidade, sei lá. Mas não sei, assim, se não me falassem que era um filme dele, eu jamais associaria com ele, acho, em nenhum momento. Ao mesmo tempo, sim, eu acho que bom que foi dirigido por ele e não por algum outro diretor que transformaria num blockbuster, porque eu acho que o primeiro filme não é um blockbuster, quer dizer, talvez tenha feito sucesso como um blockbuster, mas não é um... Na verdade foi um fracasso de público e crítica. Eu acho que esse também vai ser, né? Eu acho que esse também vai ser. Esse não tá fazendo dinheiro nenhum também. Mas teria sido muito fácil pra alguém resolver, tipo, não, vamos mudar aí, vamos botar umas cenas, umas atrizes bonitas, vamos sei lá o que, e fazer um novo negócio pra vender. E ele não fez isso, então acho que isso é massa, assim, sei lá, eu gosto de todos os filmes que eu vi dele. Sim. Mas não sei direito como encaixar esse filme especificamente. Engraçado. E não faço ideia do que ele vai fazer. Assim, eu já fiquei meio surpresa com A Chegada, assim, quando eu vi a fotinho, eu vi a sinopse. É filme de ET com a Amy Adams. Aí eu vi diretor, Denis Villeneuve. Daí eu fiquei, o quê? Daí eu fui assistir só porque era dele, assim, porque senão eu não teria ido assistir. E daí agora também, tipo, fui mais por causa dele do que por causa de Blade Runner, assim. Sim. E não faço ideia do que vai vir agora. Espero que ele resolva fazer algo mais pessoal, né? Sim, isso seria bom também, né? Porque ficar só nisso... Já tá muito... tipo... Ele já foi pra fora da planeta Terra demais. Né? Ele virou o cara da ficção científica contemporânea. Isso é um perigo. Acho que ele já deve ter ganhado um dinheiro aí, tipo... Agora vai fazer o que ele quer. O Star Wars 9 ficou num limbo entre diretores, assim... E eu fiquei, será que eles vão chamar ele? Aí eles chamaram o J.J. Abrams de novo, beleza. Mas é engraçado porque, assim, entre a última vez que a gente comentou o Denis Villeneuve e agora, eu assisti até o Homem Duplicado e eu senti um pouco o clima do Homem Duplicado nesse filme, assim. Algumas coisas visuais mesmo, assim, principalmente de cores, assim, acho que as cores daquele lugar onde é a fábrica do Wallace lá, me lembra muito o filme do Homem Duplicado, uma coisa meio mostarda, amarela, assim. Mas, assim, um desejo de se filmar a arquitetura de tal jeito.
E a coisa da investigação também, assim, isso me lembrou bastante. E a chegada também, o começo principalmente, daí um pouco a ver com uma coisa visual também, mas pra mim eu consegui relacionar bem esses dois filmes. Vendo o filme é que muitas vezes parece que tem ali um cineasta com certos interesses, mas que o tamanho do filme... Não que demande necessariamente, sei lá, tem filmes grandes que tu percebe que o cineasta consegue driblar as convenções, assim, né? Acho que esse filme não consegue driblar tão bem, assim. Eu percebo ele tendo que respeitar certas coisas que, sei lá, quando eu vejo que ele tá fazendo o filme é interessante, mas geralmente é ele tendo que seguir ali o passo a passo, assim. Sim. Ou não é nem às vezes um passo a passo, é meio... Às vezes... Fica a impressão de que é tipo... Blade Runner original era bastante usado visualmente. E aí todo mundo replicou tanto porque virou padrão de ficção científica. E esse padrão agora retorna e ele tem que fazer igual porque é a continuação do Blade Runner. Pode ser. Mas é engraçado eu dou essa dúvida um pouquinho no fim das contas. Mas é engraçado que eu acho que o padrão visual mesmo não já foi tão... enclichêsado que ele já conseguiu fazer diferente só por voltar a ser mais parecido com o original, assim, sei lá. Eu não sei, vou dar um exemplo, assim, um exemplo preciso, talvez, pra deixar mais claro. A coisa do roteiro, de como a narrativa segue, assim, eu acho, a gente tava falando que a personagem da Joy é interessante, mas eu acho muito ruim a reação dela, a possibilidade dele ser... o filho, né, do replicante, assim, ela ficar falando, você é nascido, você é amado e tal. Não sei, parece que ali o filme tá querendo colocar alguma coisa na personagem que não tá me passando, assim. E me parece só a necessidade de criar uma relação entre os dois que já tava, de certo modo, dada e ali só... Não sei, tem momentos em que eu percebo que não tá rolando um jogo de encenação, assim, é mais necessidade de seguir adiante. Assim. Sim. É nesse sentido que eu falo, de talvez um filme menor ele tenha que, sei lá, se curvar a menos... Sim. Nesse caso você sempre tem a desculpa que é tipo... uma relação entre duas pessoas falsas, né? Tipo, ela é programada pra dizer tá o que bom, ele quer. Tá bom, tu gosta do filme, né, Thiago? Sim, mas, pô, sim. Mas ela é programada pra dizer o que ele quer ouvir também, né? Sim. Agora me ocorreu uma coisa de a gente tá falando de, talvez fazer um filme menor, que isso seria, eu sei lá, gostaria que ele fizesse isso, mas ao mesmo tempo eu pensei que e Sicário, assim, né? Tipo, Sicário, será que é um filme menor? É um filme com menos ou mais controle dele? Não sei. Porque é um filme até mais de ação, né? E ao mesmo tempo eu acho que eu gosto mais, assim. Eu acho mas acho que é menor. Acho que é também. Sim, mas menos efeitos, menos atores famosos, né? Mas tem atores bem famosos também. Eu tenho... Benicio Del Toro e... A Emily Blunt. Não é tão... mas sei lá. Então é isso, gente. Vocês têm mais algo a falar sobre Blade Runner 2049? Não, a gente já passou muito do tempo. Teve um intervalo. Teve intervalo, né? Tá contando. Cara chato. Próximo filme a gente não tem muita ideia. A gente tava falando do Hong Sang-soo. Tá com um filme novo chamado... A noite na praia, sozinho na praia. A noite sozinha na praia. Uma coisa assim. Que é com tem praia, tem noite. Tem sozinho. E tem a atriz do... E tem a atriz do outro filme. Certo Agora, Errado Então. Mas ele não tem outro filme com a Isabelle Huppert também? Porque ele já fez tem um dois filme filmes com ela. novos, sim. Uou, que cara político. Eu não sei o nome do... Sim, eu não sei o nome do outro filme. Mas eu acho... Não sei se é com a Isabelle Huppert ou... Eu acho que Não, leu de Isabelle Huppert por acho que é assim. ano. Por esse ano. Tadinha. Esse foi tem outro filme com ela também, mas enfim. Obrigado por nos ouvirem, obrigado por curtir no Facebook, Twitter, essas paradas. O YouTube tá bombando. Vão assistir. Tá bom, Thiago. Vão assistir bons filmes e esse foi mais um episódio do A Conversação.
Tá bombando. Tu podia ter falado o podcast mais calhorda, né? Surfista calhorda. Porra, mas seria muito longe, cara. Quem entendeu, entendeu. Quem conhece os replicantes. Nossa, mas... Eu pensei em mencionar algo antes de vir. Teria que ser muito gaúcho. Não, teria que ser muito gaúcho pra entender. Cara, gaúcho é o que não falta. Não, chato pra caralho, esse filme lento aí. Porra, 3 horas! Tem isso, mas é que tipo, lá... Ele, sei lá, leu sobre teorias de... Robôs. Robôs e coisa e tal. E né, inteligência artificial, essas coisas que eu nem sei o nome. E aí ele, sei lá, tem ideias sobre isso, sabe? Com relação a esse filme, com relação ao anterior. Mas uma das coisas que ele não gostou nem um pouco foi justamente essa coisa da ideia de que ser humano é morrer pelo coletivo, ou se doar pro coletivo e tal, que seria uma ideia fascista, não sei o que lá. Mas que realmente não é isso que acontece, né? Eu falei um pouco disso.